Tá, jogo do Cruzeiro ontem contra o Tombense, 2-1. O Cruzeiro ganhou com os gols do Japa e do Kenji. O Japa fez uma partidaça. Vamos falar sobre alguns pontos desse jogo. É, e bem-vindos ao canal do Cruzeirense Colocado no YouTube, um projeto que eu tô começando agora, mas que lá no Instagram a gente já tem uma base de uma comunidade de mais de 14 mil seguidores. Então, se vocês quiserem conferir lá, tamo junto e poder apoiar esse projeto novo aqui também. Falar um pouco sobre o jogo, né, sobre o time. A gente teve Otávio no gol. Eu não sei o que vocês estão achando sobre o Otávio, mas nesse momento é um cara que fez 2 jogos com o principal do Cruzeiro e acabou sofrendo 3 gols. 3 gols que parecem, na minha opinião, indefensáveis. Os 2 primeiros chutes do jogo passado que sofreu, assim, 2 pombos sem asa, né? Muito difícil de fazer a defesa, a gente até compreende. E nesse jogo, um chute do jogador do Tombense que teve até um desvio no João Marcelo, na barreira. Então, acho que nem ia entrar, mas acabou entrando no ângulo, muito difícil também. E não é totalmente culpa do Otávio. Vai ter torcedor falando que o Otávio já chama gol, mas nesse momento, 2 primeiros jogos, 3 gols sofridos. Não pegou um clean sheet ainda, né? Não deu sorte, mas é um bom goleiro, fez boas defesas, acabou dando má sorte nesses lances aí. Na defesa a gente teve Cauã Moraes e Cauã Prates nas laterais, né? A gente, tem 2 jogadoraços para o futuro, assim. Tanto na lateral direita a gente tem o Cauã Moraes, que não tem a pressão de ser um titular ainda, porque tem o William, porque tem o Fagner. E da lateral esquerda não tem a pressão do Cauã Prates ser o titular ainda, porque tem o Kaique, que é outro jogador da base também. O Cruzeiro tá virando praticamente um especialista em revelar jogador, em revelar laterais esquerdos na base. 2 caras aí, inclusive, tem várias fotos dos dois juntos, parece que estão ficando bem amiguinhos e fizeram outra boa partida, né? Assim como tinham feito também no primeiro jogo. Na zaga a gente teve João Marcelo, não tão seguro quanto o Jonathan Jesus, que foi o companheiro nele da dupla de zaga. O Jonathan Jesus passa mais confiança e o João Marcelo, que tá voltando ainda de um período de recuperação de lesão. E a gente já viu esse cara jogando bem, né, pelo Cruzeiro. Então acho que ainda, se der mais jogos para ele, talvez se recupere e a gente tem um baita jogador nas mãos ainda. No meio de campo, na volância, a gente teve o Rian Guilherme e também o Japa. O Japa foi disparadamente o melhor jogador da partida e o Rian Guilherme fez outro bom jogo também. No primeiro jogo não tinha feito, na verdade, uma boa partida, mas nesse o Rian Guilherme chamou bastante atenção pelo controle de bola, pela armação ali, conseguiu lidar bem. Acho que passa uma vibe de Lucas Silva, sabe? Consegue dar uma segurada na bola com calma, não sabe, pega a bola e joga para qualquer um porque tem medo. Ele não tem medo de segurar a bola no pé, tem calma para ver o jogo, dá uma segurada ali que às vezes é uma segurada de ritmo que o Cruzeiro precisa para não ficar tão afobado dentro da partida, principalmente com tantos jogadores jovens. Então a dupla de zaga para mim muito boa. O Japa fez gol e deu assistência como um segundo volante ali, né? Um pouco acima na zona de campo ainda do Rian Guilherme, porque acho que o Rian Guilherme atuou mais como primeiro volante e o Japa como segundo. E o Japa conseguindo armar, conseguindo bater de fora da área. Gol que contou com desvio, mas foi um golaço. E ainda deu assistência para o Kaique Kenji naquela outra pedrada também. Já começando pro ataque também, Kaique Kenji na bicudaça. Tava meio sumido do jogo, mas deu uma bicudaça no gol, um golzinho no canto ali, tá bom? Abriu o placar pra gente. E acho que a partir do momento que abre o placar, o Tombense veio um tiquinho pra cima e abriu mais espaço que o Cruzeiro precisava, né? E aí o Cruzeiro consegue jogar mesmo. Tem muito jogador de base nesse time e os caras precisam de espaço. Não são ainda os caras que vão pegar e vão resolver, mas continuando ali, nessa mesma linha do Kaique Kenji tivemos Rodriguinho, mais uma vez não foi tão bem. Eu esperava até do Rodriguinho bater mais faltas, né? A gente viu o Japa batendo, se eu não me engano o Arroio bateu uma também, que foi na barreira. E o Rodriguinho não bateu nenhuma, cara. Eu queria ter visto o Rodriguinho batendo falta. Era especialista em fazer isso lá na América e acabou não batendo nenhuma. Pelo menos isso, acho que ele tem qualidade para fazer e tem que botar esse menino para fazer, sabe? 2 jogos, 2 oportunidades como titular e ele não conseguiu ainda entregar um bom jogo. Foi emprestado para o Ceará no ano passado, também não foi bem por lá. O Rodriguinho tá perdendo cada vez mais espaço e consideração, assim, dentro do Cruzeiro, na minha opinião. Tivemos também o Arroio pela direita, né? O jogador que a gente
Eu, pelo menos, esperava que fosse chegar como o craque do time, né? Talvez, assim, o grande nome do time, porque a gente teve o Chico da Costa como centroavante, mas o Arroyo era, assim, para mim, o jogador que vai ser titular do Cruzeiro o ano inteiro. Ele é o dito um jogador de 19, 20 anos, né? Assim como jogadores da base, também é jovem, mas que já é um titular do Cruzeiro. E aí eu achei que fosse comandar as ações ofensivas do Cruzeiro, mas pelo contrário, o Arroyo acho que puxou esse time para cima, sabe? Tendo um jogador tão jovem e que já se destaca pelo time principal, acho que os outros jogadores se sentiram mais à vontade dentro da partida, fizeram um jogo ainda melhor, né? Porque quando você tem Ryan Leles, Rodriguinho, o centroavante do jogo passado foi o Leles, né? O Kaique Kenji, só jogador de base, acho que a pressão fica espalhada para todo mundo. Mas o Arroyo estando ali, um jogador que já é titular do Cruzeiro e é jovem também, entrou nessa equipe, acho que baixa um pouco a pressão, os jogadores veem que não é tão difícil. A gente teve também um estádio mais vazio nesse jogo contra o Tombense e acho que eles se sentiram mais à vontade. O Chico da Costa que fez um baita primeiro tempo, não foi assim brilhante, mas fez um bom primeiro tempo. No primeiro minuto de jogo, a gente teve o Chico da Costa quase dando assim, um gol de Gullit, né? Quase um gol de calcanhar ali, que ele teve recurso para tentar, mas acabou não conseguindo. O goleiro fez uma defesa ali e acho que poderia ter sido um baita começo, né? Mas a gente ficou empolgado naquele comecinho de jogo ali, depois o Chico da Costa foi caindo no nível, no segundo tempo não conseguia correr, né? A gente viu que o Chico da Costa é um centroavante bem pesado, cara. Se ele estiver na área, acho que com 1, 2 toques ele pode resolver, fazer boas coisas, mas se tiver que preparar muito, que correr um tiquinho mais, acho que o Chico vai pecar um pouco, porque ele não tem esse físico, não tem essa característica de correr tanto com a bola e de segurar tanto a bola, sabe? Falar também um pouco sobre o estádio, né? Acho que um jogo fora de casa, que ia ser 9h30 da noite numa quarta-feira, jogo contra o time reserva, já não era no Mineirão, né? No Parque Sabiá, e aí os caras me botam um ingresso de R$160 a inteira, né? R$80 a meia, mais R$160 a inteira. Então, é lógico que o estádio já tá mais vazio e teve mais vazio mesmo. Então, quase não tinha torcida do Cruzeiro, mesmo que após os gols ali, eu vi muita gente cantando, né? Dava para ouvir da transmissão, mas o estádio estava bem vazio. Acho que talvez até tenha contribuído um pouco os jogadores, como eu já falei, muito jogador de base, e que a pressão teve um pouco mais baixa nesse jogo. Mas ainda assim, os caras... O Cruzeiro vendeu o direito de venda de ingresso, né? Acho que é isso. E a empresa botou a R$160. Não entendi o porquê, porque poderia ter lotado um estádio e ter vendido muito mais com um preço mais barato. A gente tem visto várias promoções aí contra a time alternativa do Cruzeiro, e aí quando os caras compram, botam o preço lá em cima, então a torcida do Cruzeiro não compareceu tanto em peso, mas mesmo assim teve lá para ajudar o time, e basicamente é isso. Em questão de defesa, acho que o Cruzeiro ainda pode dar uma melhorada, fechar um pouco a área ali, porque no primeiro jogo a gente teve 2 gols de fora da área, batidas muito boas, mas que não tinha marcação também. E nesse jogo parece que deram uma pecada de novo, porque o segundo gol ali tem que fechar mais, e acabamos sofrendo do mesmo jeito. E acho que agora é isso. Próximo jogo já devemos ter o time principal de volta, né? Então a gente não vai ver esses moleques por agora, mas quando começar o Brasileirão, o Cruzeiro já pega o Botafogo e o Mineiro continua. Então talvez a gente ainda veja mais 1 ou 2 jogos desse mesmo time aqui. Então agora é esperar. Foi o primeiro jogo com vitória do Cruzeiro na temporada e para abrir um pouco já essa temporada de verdade, né? E tirar toda a pressão daquela derrota que tava um clima meio tenso já e muito torcedor de outro time querendo vir aqui falar merda. Beleza? É isso então. Quem puder seguir aqui, por favor, eu vou ficar muito grato. E seguir lá no Instagram também, Cruzeirense Alocado. Beleza? Tamo junto. Valeu.